Este vídeo faz a demonstração de como verificar se um determinado conjunto amostral segue ou não distribuição normal. Para isso, nós vamos usar o software chamado JASP, que é gratuito e vocês podem fazer o download dele na internet. Ao abrir o software JASP, ele fica com esta tela. Então, vocês clicam aqui nos 3 risquinhos, Open. Daí, vocês vão procurar os arquivos de vocês. Então, vocês clicam em Computer e aqui vocês podem clicar no Browse até achar a pasta onde estão os arquivos de vocês. O arquivo que eu vou abrir é o arquivo que a gente estava trabalhando no primeiro dia de aula, que é sobre os dados do metabolismo. Então, eu clico no arquivo e clico em Abrir. Ele vai fazer o download e ele puxa, então, as variáveis. Então, lembra, nós temos os sujeitos, o gênero do sujeito, a massa, que é o peso em quilogramas, e a taxa calórica de cada um dos indivíduos. Como que a gente faz para verificar se esses dados seguem distribuição normal? Aqui em Descriptives, a gente clica em Estatística Descritiva. Bom, ele vai abrir essa tabela que diz quais são, então, os valores de estatística descritiva que o JASP analisa. Então, são a quantidade de dados válidos, de dados faltantes, a média, o desvio padrão, o valor mínimo e o valor máximo. Então, a gente vai dizer de quais variáveis nós queremos ver, então, essa estatística descritiva. A gente seleciona as duas clicando no Shift e com o mouse e coloca elas para esse lado. Então, aqui nós temos massa e taxa. Lembrando que a estatística descritiva e teste de normalidade é apenas para as variáveis do tipo quantitativas. As variáveis do tipo qualitativa não devem ser analisadas do ponto de vista de sua normalidade, porque lembram quando eu expliquei para vocês a normalidade, que a normalidade é uma densidade de probabilidade relacionada a medidas físicas, a grandezas físicas. Quando a gente passa as variáveis para o lado de cá, automaticamente ele já analisa para nós quantos casos são válidos, quantos valores faltantes, qual é a média da massa, qual é a média da taxa, o desvio padrão, o valor mínimo e o valor máximo. Mas a gente pode fazer coisas mais avançadas aqui. É só clicar em Plots aqui na flechinha, ele vai abrir. O que nós queremos ver? Nós queremos ver um gráfico de distribuição, mostrar a densidade. Ó. Então, aqui nós estamos vendo sobre os dados. Aqui nós estamos vendo um gráfico de distribuição que tenta verificar, mostrar para nós se os dados seguem uma curva normal. Então, deem uma olhada aqui e deem uma olhada aqui. Outro gráfico que é o box plot é aquele gráfico, então, no qual a gente tem o valor mínimo, o valor do primeiro quartil, o valor do segundo quartil, o valor do terceiro quartil e o valor máximo. E além disso, mas até agora vocês estão dizendo, mas professora, não teve ainda análise da normalidade. Não, não teve. Nós tivemos um indício da análise de normalidade com base nesses gráficos aqui. Só que os gráficos, eles não nos dão certeza se os dados seguem distribuição normal. Eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Com base no slide que a gente viu, no que a gente vem conversando sobre distribuição normal, só olhando para esses gráficos, vocês acreditam que eles seguem distribuição normal? Sim ou não? Então, pensem e respondam. Enquanto vocês pensaram e responderam ou estão na dúvida, a gente vai clicar aqui em Estatísticas. Aqui em Estatísticas, nós podemos incluir outras análises descritivas que não estão aqui, ó. Porque aqui nós temos só a média, desvio padrão, valor mínimo e valor máximo. Mas eu acho que a mediana é um valor importante. Eu clico aqui, a mediana apareceu aqui em cima. Eu gostaria de ver a variância. Eu clico aqui. A variância das duas variáveis apareceu. Bom, mas ainda a gente não viu a normalidade. O objetivo do vídeo não era mostrar como calcular a normalidade também,
mas era primeiro fazer uma introdução ao JASP e para vocês verem a estatística descritiva. Aqui, onde está escrito distribuição, é onde nós vamos verificar a normalidade. Existem dois testes de normalidade que são bastante conhecidos. Um deles é o teste chamado Kolmogorov-Smirnov. Ele é um teste amplamente aplicado para verificar a normalidade. Esse teste de Kolmogorov-Smirnov, ele é um teste pouco robusto do ponto de vista matemático. Então, existem outros testes que verificam a normalidade dos dados que são melhores, que dão resultados com mais confiança matemática. E que teste é esse? É um teste chamado Shapiro-Wilk Test. Estão vendo aqui a nossa última opção, então aqui no Distribution Shapiro-Wilk Test, esse mesmo. Quando a gente clicar aqui, automaticamente aqui em cima a nossa tabela vai atualizar. Está escrito assim, ó, Shapiro-Wilk é o valor do teste, mas não é isso que nos importa. O que importa para nós é essa linha chamada P-Value, ou valor P em português, of Shapiro-Wilk. Então, essa linha que é importante, porque lembram que o teste de hipótese todo é baseado no valor P? E nós temos que fazer a pergunta, P é maior que 0,05? Se o P for maior que 0,05, nós aceitamos a hipótese nula e dizemos, sim, os dados seguem distribuição normal. Então, eu faço a pergunta, 0,634 ou 0,948 são maiores que 0,05? Sim, eles são maiores. Portanto, esses dados seguem distribuição normal. Quando eu fiz a pergunta com base só nos gráficos para vocês me dizerem se os dados seguiam ou não distribuição normal, possivelmente para esse aqui vocês disseram sim, a taxa segue. Para esse aqui vocês ficaram na dúvida. Por isso que a análise visual dos dados ela é importante, mas o teste inferencial é muito mais importante. Então, esse aqui vocês ficariam na dúvida, quando na verdade ele sim segue uma distribuição normal, segue uma gaussiana. Ok? Entenderam então como fazer o teste de normalidade e a estatística descritiva no software JASP? Espero que sim. Um abraço! Oi, alunos! Agora eu vou analisar a normalidade daquele mesmo conjunto de dados do metabolismo aqui no software do SPSS. Então, eu clico aqui e eu vou importar a planilha de dados. Quando o SPSS abrir essa tela, eu vou dizer que sim, que na primeira linha de dados eu tenho o nome das variáveis, e eu dou um OK. Ele vai abrir a aba de saída e ele fez então a importação dos dados. Então aqui eu venho em analisar, estatística descritiva, explorar, massa e taxa, analista dependente, gráficos, gráficos de normalidade com teste, OK. Então, aqui nessa aba de saída, nessa janela de saída, ele vai me dar uma estatística descritiva um pouquinho mais completa, já com média, o intervalo de confiança, uma média cortando 5% dos extremos, a mediana, a variância, o erro padrão, valor mínimo, valor máximo, a amplitude interquartil, para as duas variáveis. E aqui ele vai mostrar o teste de normalidade. Diferente do JASP, o SPSS ele mostra então os dois testes de normalidade, o Kolmogorov-Smirnov e o Shapiro-Wilk. Como eu disse para vocês, a gente sempre dá preferência para o teste de normalidade Shapiro-Wilk, porque do ponto de vista matemático, ele é bem mais robusto, ele é mais específico à normalidade, enquanto que o Kolmogorov-Smirnov, ele peca um pouquinho na matemática por ser menos específico à distribuição normal. Aqui então nós temos os gráficos QQ, que é uma outra forma de visualizar a distribuição normal. Quanto mais
próximas bolinhas estiverem da linha reta, maior é a normalidade dos dados. Então, aqui as bolinhas estão bem perto, por isso que elas seguem distribuição normal. Aqui nós temos o box plot e aqui a mesma coisa. Quanto mais longe as bolinhas estiverem dessa linha central, significa que os dados não seguem a distribuição normal. Entenderam como verificar a normalidade dos dados no SPSS? Espero que sim!